Muito bom dia, o convite é exatamente esse, para que nos acompanhe aqui no FM da Boa Nova, também no nosso site radioboanova.sapo.pt. Estamos já em direto através do Facebook para iniciarmos na Boa Nova a rubrica 10 minutos para a comunidade, este espaço que acontece mensalmente, na primeira segunda-feira de cada mês, aqui na Rádio Boa Nova, numa colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa. Hoje, com a participação da psicóloga Inês Carolina Ribeiro, coordenadora nacional de saúde mental e apoio psicossocial da Cruz Vermelha. Doutora, bom dia, obrigada por se juntar a nós em mais este espaço 10 minutos para a comunidade. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada Liliana mais uma vez por este espaço e obrigada a todos que nos estão a ouvir hoje, que venho falar sobre um tema muito pertinente, ainda que se calhar com um mês de atraso, já que a situação que levou a que todo o país se mobilizasse para refletir sobre o bullying aconteceu mais ou menos há um mês. Portanto, hoje vou falar-vos sobre o bullying, Liliana. Ainda que este seja sempre um assunto muito atual, se calhar nem sempre com contornos de tanta gravidade, não é? Que despertem a comunidade para isso, mas o que é certo é que este é um assunto muito atual, o bullying. Muitas famílias se deparam com estas situações e por vezes não sabem muito bem como é que hão de reagir e o que fazer. Doutora, se calhar começávamos por explicar, enquanto psicóloga, especialista nesta matéria, de que é que falamos? O que é o bullying? Então, o bullying é um comportamento agressivo entre pares, entre colegas da mesma escola ou entre colegas da mesma turma. Tem que ocorrer em contexto escolar ou, por exemplo, no regresso a casa ou ir para a escola. Este fenómeno geralmente implica um comportamento repetitivo, ou seja, não é uma vez, não é uma agressão pontual que consolida um bullying, tem que haver um comportamento recorrente. E implica sempre uma figura ou um agressor com características físicas ou mais alto ou com maior tamanho, ou um grupo a dirigir a uma criança ou um jovem que tenha características como ser mais tímido, mais isolado, até características físicas como, por exemplo, utilizar óculos e o aparelho. E nós vamos lembrando um bocadinho disto até de quando éramos novos. Exatamente, todos nós sofremos alguma coisinha, não é? Sim, sim. E na altura não consolidávamos isso como bullying, mas se calhar até era, facilmente nos lembramos de quem é que era o caixa de óculos ou o gordinho da turma. E íamos assistindo um bocadinho a isto e até achávamos que era cómico ou até por piada, e agora sabemos que há consequências para estas crianças e depois adultos a longo prazo. É isso mesmo, doutora Carolina, de facto estes são assuntos e eu, por exemplo, tenho um filho na escola, na idade dos 11 anos, vai fazer 11 anos, portanto, e ele próprio me relata situações que vão acontecendo aqui e ali, portanto, este é um assunto que está bem presente na comunidade, sobretudo na comunidade escolar. E há várias formas, então, de fazer o bullying, não é só bater ou dizer nomes, há também outras formas. Pois há também a perseguição, dizer mentiras sobre uma determinada criança. Atualmente até temos um fenómeno crescente, infelizmente, que é o cyberbullying, portanto utilizar as redes sociais ou os grupos WhatsApp para humilhar algum colega. Mas temos desde os comportamentos verbais de chamar nomes, perseguir, bater, esta questão depois mais social de envergonhar essa pessoa, de envergonhar essa criança em relação aos outros, e até coisas tão simples como excluí-la de atividades de grupo, excluí-la de trabalhos de grupo, excluir de festas de aniversário sistematicamente. Ou de brincadeiras, não é? Na própria escola, não é? Quando também colocam algum aluno de parte, algum colega de parte, isso é bullying. Também, de forma sistemática também é bullying. As consequências para esta criança é lidar com a rejeição, porque está ali naquele espaço a ser rejeitado. E como é que, doutora, os pais em casa, porque nem sempre os filhos falam sobre o bullying, sobre este tipo de ações de que estão a ser alvo e de que estão a ser vítimas, como é que os pais podem perceber, quais são os sinais que os podem levar a perceber que algo não está a correr bem com o seu filho? Exatamente, os pais aqui são a chave, claramente, para identificar
identificarem. Normalmente as crianças não pedem ajuda ou por vergonha, mas também por medo, essencialmente por medo de haver retaliação, mas também porque às vezes não identificam aquilo como um bullying, porque faz parte de ser miúdo, ou podem assumir que faz parte de crescer, mas os pais têm um papel importante em identificar, que é notar que a criança está mais triste, mais abatida, mais irritada, não quer ir à escola, faz resistência em ir à escola e principalmente de domingo para segunda tem mais dores de barriga ou queixa-se de dores no corpo, é um indicador que nos deve... Essas dores existem mesmo ou são meras desculpas? Estas dores podem existir. Mesmo, porque pode estar muito relacionada com a ansiedade e com o receio de no dia seguinte irem para a escola, portanto elas podem existir mesmo. Podem ser também uma estratégia para evitar ir, para se protegerem, mas muitas vezes elas existem e são verbalizadas pela criança. E por vezes também, se calhar no início, alguns pais desvalorizam esses sinais e pensam, e mesmo que haja algum mal-estar nas aulas, pensam no nosso tempo também era assim, não é? Também tínhamos que nos desenrascar, ou poderão dizer algo assim nesse género, mas o que é certo é que é preciso encarar este assunto e tentar resolvê-lo, porque pode trazer consequências para a criança. Exatamente, e pensamos sempre, no nosso tempo também passámos por isso, e a verdade é que nós queremos proteger os nossos filhos e eles não têm que passar pelos desafios desnecessários que nós passamos. Mas também temos situações em que o bullying extremo pode gerar um suicídio ou pode ocorrer um suicídio, e tivemos há uns anos uma situação de um menino que se suicidou aqui em Portugal. Vamos vendo isto muito nos Estados Unidos, por exemplo, mas em Portugal também acontece, e lembrava-me desta situação. Mas não é só no que pode acontecer também no imediato, temos esta consequência negativa do suicídio, mas a construção da própria autoestima da criança acaba por ficar comprometida ao longo do tempo, porque sistematicamente é agredido, sistematicamente é humilhado. Como é que nós vamos gerar um adulto saudável com este envolvente? E, portanto, o pai e a mãe têm que criar ali o espaço confortável para a criança denunciar esta situação e protegê-lo. E não é desvalorizando eu também fui assim e também apanhei, porque a criança vem e conta isso 1 e 2 vezes. E se os pais desvalorizam, as 10 vezes em que acontece, a criança percebe que casa não é o porto seguro para fazer aquela partilha, porque daquele lado ninguém me está a ouvir e eu estou-me a queixar. E, portanto, envolver os pais e a comunidade escolar também muito importante nestas ações de anti-bullying e de proteção da criança. Doutora, e também os próprios colegas, ou seja, por vezes vemos e vem para a comunicação social vídeos de bullying em que são os próprios colegas que filmam aquela ação, aquele momento de agressão e de violência e até o publicam com alguma altivez e com o objetivo de mostrar aquilo que aconteceu, mas as testemunhas, os colegas, têm um papel muito importante para travar o bullying na escola. Também, na medida em que são possivelmente a resposta mais imediata que está ali. E até há um estudo que indica que nos 10 primeiros segundos, se um colega intervir, a probabilidade da situação de bullying avançar diminui bastante. Portanto, os colegas são claramente a ferramenta, mas o que é que acontece muitas vezes? Eles organizam-se em prol do agressor e não protegem a vítima. Mas é importante percebermos que esta criança tem que ser protegida. E lembro-me naquele vídeo mais recente em que a criança acabava de ser atropelada, há alguém que vai a filmar ou que está à volta do vídeo que diz assim: isso que tu estás a fazer é bullying. E há uma tentativa até de esta menina, penso que era uma menina, de acalmar ali um bocadinho a situação, mas o grupo era maior que ela. Pois. O grupo que estava a mobilizar aquilo tudo continuava a ser maior. Mas e se o grupo maior for aquele que diz temos que parar e temos que proteger aquele que é mais fraco? Porque atacar o fraco é muito simples. Protegê-lo é que é mais complicado. Claro. Envolver aqui os nossos filhos e nós como pais temos esta tarefa também de os educar, protege aquele que tem que ser protegido e não é ir atacá-lo. Claro. Porque aqui os papás também podem assumir um papel muito, muito importante. Portanto, e é claramente um assunto que está a gerar muita preocupação na sociedade, nas famílias de modo particular, nas escolas. Portanto, há que proteger a vítima, estas crianças devem denunciar aquilo que está a acontecer, os seus pais devem também fazer tudo no sentido de travar esta situação. E os agressores, doutora?
O que é que se faz com estes Os meninos agressores. que são mais, podem ser mais violentos, que têm este jeito de minimizar e reduzir o colega? Os agressores também têm que ser alvo de intervenção. Aliás, é muito importante haver programas para trabalhar com estes agressores, que também são crianças que estão em sofrimento e acabam por ter esta raiva e este comportamento dirigido aos outros. Têm que ser responsabilizados. Partilho essa opinião, que também foi sendo partilhada este último mês, mas é importante que esta responsabilização não seja só uma punição, que implica uma reflexão e um assumir de culpa do que é que se fez, e este assumir de culpa passa muito também para a criança agressora, delinear o que é que pode ser o castigo ou o que é que pode ser a consequência dos seus atos. E aqui também, mais uma vez, envolver os pais na identificação do que é que o meu filho é, um agressor, uma vítima ou simplesmente está tudo ok. Claro, mas ainda relativamente ao agressor e o que depois deve ser feito, no sentido de ser punido, mas de forma também pedagógica e para que ele próprio perceba aquilo que lhe aconteceu, as escolas também têm um papel muito importante, não é? O desenvolverem programas de acompanhamento a estes agressores, no sentido também de os punir, mas também de os reintegrar na escola, não é? Exato, haver aqui uma sensibilização à comunidade educativa, aos professores, mas também aos auxiliares, para irem sensibilizando, quase em cascata, sensibilizarem em tantos sítios para estes agressores também começarem a ter uma menor validação dos seus comportamentos. E temos muitas disciplinas, ou temos alguns espaços em que se pode falar do bullying e colocar o agressor no papel de vítima, ele refletir quais são as consequências do comportamento dele no outro. Porque às vezes o que acontece é ver esta falta de empatia em que a criança não se coloca no lugar da vítima e facilmente o agride e o humilha. Portanto, haver ações em que possam envolver o agressor numa reflexão do que é as consequências do seu comportamento, perceber a origem do seu comportamento, perceber porque é que aquela raiva ou aquela explosão ou aquela necessidade de humilhar lhe aparece e trabalhar nestes pontos. Uhum. Para nós pais, os nossos filhos são os melhores do mundo e achamos sempre que se portam bem e que tudo corre bem, mas por vezes os filhos não correspondem exatamente a essa realidade. Como é que os pais podem perceber que o seu filho é um agressor, ou seja, é um autor do bullying, é um bully, como se diz? Como é que essa família consegue perceber que de facto o filho deles é de facto a pessoa que está a gerar bullying na escola? De facto, há um conjunto de indicadores que os pais podem observar em casa, porque a criança não se transforma totalmente no contexto escolar, mas pode ser a mentira, manipular um bocadinho no jogo, ser já agressivo no contexto familiar e bater ao irmão mais novo e aos primos, haver aqui uma constante vontade de subjugar o outro, e isto os pais conseguem ver também em contexto familiar. Mais uma vez é preciso estar atento aos sinais, da mesma forma que nós estamos atentos aos sinais quando o nosso filho está mais triste ou mais inibido, os pais também têm que estar atentos a quando o meu filho tem estes comportamentos de ser mais agressivo, facilmente mente, facilmente faz batota, e pensar que valorizando esta questão, nós também estamos a cuidar da saúde mental deles, porque crianças que têm estes comportamentos já na infância têm tendência a que se agrave no futuro e a terem comportamentos que depois são delinquentes, e portanto eu preocupar-me naquele momento é ser mãe e é ser pai, e estou a valorizar uma coisa que também vai protegê-lo. E preocupar-me naquele momento é falar com o meu filho, estou a falar de um modo geral, claro, é falar com os filhos, é tentar perceber aquilo que está a acontecer, é falar com o diretor de turma, é falar com o diretor da escola, o que é que devemos fazer enquanto pais numa situação dessas, como essas? É isso mesmo que a Liliana dizia, é falar com todos, é envolver-me na educação dos meus filhos, e eu sei que é difícil no nosso dia-a-dia nós pararmos para querer saber coisas e só esperamos que nos cheguem as coisas más e só trabalhamos quando nos chega informação má sobre os nossos filhos.
mas é importante sermos preventivos, e para sermos preventivos temos que trabalhar com a comunidade escolar, saber com os nossos professores, ou até questionar como é que se comporta o nosso filho em contexto escolar, porque em casa eu tenho notado algumas alterações, e envolver-me aqui positivamente para trabalhar a mudança conjunta, não trabalhar só como uma ilha, ou seja, eu esperar que em casa ele se comporte e obedeça às minhas regras de forma cega e depois chega à escola e continua a responder a regras que eu tenho no meu contexto familiar. Na escola há outras regras e ele pode obedecê-las ou não, portanto trabalhar aqui com a escola de proximidade é muito, muito importante, e até com o psicólogo escolar, no limite. Se eu entender que tenho dificuldades em gerir estes comportamentos do meu filho, que são difíceis de gerir, pedir ajuda a um psicólogo. Claro, e porque nem sempre ou raramente o castigo físico é o melhor, é a melhor solução. De todo, de facto. Qualquer castigo físico só vai gerar mais frustração na criança e vai-lhe mostrar que aquela é claramente a chave para resolver todos os problemas, por imposição. Ou seja, eu não me consigo impor intelectualmente ou por uma série de outras questões, vou-me impor fisicamente sobre uma vítima que é frágil e que eu posso bater. E é um bocadinho isto que acontece depois na punição de dar as palmadas em casa. A questão, para mim, a questão da palmada pedagógica não existe de todo, porque esta agressão, ainda que possa parecer mínima aos olhos dos outros, vai continuar a ser uma agressão. E, portanto, se o meu pai me bate ou se a minha mãe me batem, é porque é um comportamento legítimo e eu posso fazer isto aos outros. Claro, por isso eles entendem esse comportamento como válido e tendem a repeti-lo. Doutora, estamos aqui neste espaço que é então uma parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa. Este é um assunto que é também caro à Cruz Vermelha Portuguesa. Tendem a desenvolver ações de sensibilização, algumas iniciativas nesta área, algum trabalho que esteja a ser desenvolvido? E nós temos alguns projetos que também intervêm nesta área, sempre na ótica da sensibilização, continua a ser para nós importante, e sempre a questão da sensibilização é para mim basilar na ótica da prevenção máxima das questões de saúde mental, e portanto sensibilizar e chegar ao máximo de pessoas possíveis é claramente a premissa aqui, na questão do bullying, mas também em outras. Sensibilizam em ambiente escolar? É essa... Também. Fazemos também essas ações em ambiente escolar, sim. Muito bem. Doutora, para trabalharmos, peço desculpa, que é para trabalharmos diretamente no terreno. Claro. Muito bem, doutora, este é um assunto muito atual. Eu agradeço-lhe muito por ter trazido este assunto até à Rádio Boa Nova e podemos partilhar assim com os nossos ouvintes, porque cada vez mais este é um tema da atualidade de que ouvimos falar e por vezes nós, pais, famílias, não sabemos muito bem como agir, como atuar, nada melhor do que o conselho de uma especialista como a doutora Inês Carolina Ribeiro. Muito obrigada. Até uma próxima rubrica, 10 minutos para a comunidade. Obrigada, Liliana, e mais uma vez até à próxima. Até à próxima. Ficamos então com este espaço 10 minutos para a comunidade, com a doutora Inês Carolina Ribeiro, este que é um espaço que acontece numa parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, sempre na primeira segunda-feira de cada mês. Terminamos assim então este espaço. Ao meio-dia temos a informação de âmbito local e regional com a jornalista Beatriz Cruz. As notícias.